Falar hoje, então, sobre o egoísmo, né? Compreender e transformar. E por que compreender, né? Eu vejo que é importante a gente trazer um pouco de clareza, né, para esse tema que a gente fala muito, estuda muito, vê muito, julga muito, né? E compreender que, na verdade, precisamos entender um pouco mais, né? Não que eu gostaria de ter essa clareza toda para trazer, mas dentro do que eu tenho vivenciado, estudado e compreendido, né, trazer um pouquinho então para vocês, no sentido de que muitas vezes a gente equivocadamente se julga egoísta, ou julga o outro como egoísta, ou muitas vezes a gente se julga caridoso. E será que essa caridade é verdadeira? Ou será que ela só está revestindo uma camada de egoísmo? Então, para a gente compreender um pouquinho mais isso e transformar esses aspectos. Porque muitas vezes a gente fala, eu preciso arrancar, eu preciso tirar de dentro de mim este sentimento, né, esse comportamento. E muitas vezes nós temos potenciais dentro de nós que só precisam ser transformados. Existe uma força, uma energia muito grande em tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, o próprio egoísmo é uma força que existe dentro de nós que só precisa ter a sua polaridade invertida, né? Então, se existe dentro de nós, é passível de transformação. Então, se está sendo direcionado para uma maneira não muito benéfica, que a gente traga, então, esse potencial para as nossas vidas, para a nossa vivência como um todo, nosso relacionamento, de uma maneira mais saudável. Então, trazer um pouquinho aqui de uma definição. O que é o egoísmo, né? É um distúrbio da personalidade daquele que se tem como centro do mundo e que tudo submete ao próprio interesse. Então, até aí, é aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente fala, né, sobre a questão do egoísmo. Levando o indivíduo a olhar só para as suas opiniões e necessidades, desprezando as necessidades alheias. Então, quando eu me vejo, e aqui a gente está falando de um ponto que vai além da nossa visão corriqueira. Então, muitas vezes eu não me percebo estando egoísta. Muitas vezes eu não vejo que eu estou preocupada apenas com as minhas próprias necessidades. Eu acho que eu estou ali colaborando com o outro, mas muitas vezes é também em prol do meu próprio benefício. O que isso vai gerar de algo bom para mim? Então, se a gente for olhar num sentido mais profundo, isso já é uma forma de egoísmo, quando eu só penso nas minhas próprias necessidades. É um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o sentimento alheio. Então, aí aqui, quando a gente fala sobre total exclusividade, então a gente pode até olhar para as nossas relações, né? Vou falar um pouquinho mais nesse sentido mais adiante, mas aqui já podemos olhar. Total exclusividade, então, até nos meus relacionamentos eu posso estar sendo uma pessoa egoísta. Eu não estou ali olhando para o outro, vendo as necessidades, vendo aquilo que eu também posso contribuir para a evolução daquele. Muitas vezes eu só estou pensando no meu próprio interesse, no meu próprio prazer, no meu próprio benefício. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, que significa cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Allan Kardec. Então, aqui, só no sentido do arrancar algumas hastes, né, reformular um pouco. Né? Então, hoje a gente tem visto com vários estudiosos que as linguagens também estão sendo transformadas. Então, não há uma necessidade de arrancarmos algo dentro de nós. Como falei no início, transformar. Tudo é passível de transformação dentro de nós. Então, né, nesse sentido, precisamos transformar todos esses aspectos, que hoje, se a gente for olhar para o nosso dia a dia, são muito presentes. Né? Aqui, então, falando do egoísmo, a gente pode ver muitos outros. O orgulho, a vaidade, a inveja, a ambição, o ódio, tantos aspectos que ainda residem dentro do nosso íntimo. E essa transformação, como Allan Kardec coloca,
é possível através do quê? Caridade e humildade. Mas também, caridade e humildade precisam ser compreendidos, né? Porque às vezes a gente fala, né, sobre isso, mas no nosso íntimo, nas nossas ações, como que é isso? O que significa, então, essa caridade e essa humildade? Então, vou falar um pouquinho de caridade. Dar o pano que sobra, aqui é um trecho do livro Luz no Caminho, né, do Chico Xavier, da lição Dever e Caridade, né, através de Emmanuel. Dar o pano que sobra em nosso guarda-roupa é dever, mas vestir o próximo de novas ideias, através dos nossos bons exemplos, é caridade. Então, aqui a gente já vê que dar, né, fazer a doação, isso é muito importante, é essencial, é necessário, mas a caridade vai além disso. Aqui nessa lição é colocado como um dever. Então, dar o pano que sobra em nosso guarda-roupa é dever. Então, quando a gente faz algumas espécies de doação, segundo esse estudo, nós estamos fazendo apenas um dever que nos cabe. Então, o que é mais profundamente a caridade? Então, é vestir o próximo de novas ideias. E como que a gente faz isso? Muitas vezes com o nosso próprio exemplo, muitas vezes é contribuindo. Então, assim, eu posso ir lá e colaborar com o outro que está passando frio, passando fome, mas mantê-lo aprisionado, muitas vezes, que a gente nem percebe, que sempre auxiliar e sempre fazer igual e sempre estar ali dando, mas não dar para o outro recursos de conseguir com as suas próprias mãos, né, com o seu próprio trabalho, orientar o outro, isso é profundamente a caridade. Quando eu dou para o outro uma forma de que ele mesmo supra as suas próprias necessidades. Então, isso, né, segundo esses estudos, é o que nos mantém sendo caridosos. Isso é o que faz com que realmente a gente transforme dentro de nós esses outros aspectos. Criar planos de serviço para quem nos acompanha no roteiro de cada dia é dever, mas trabalhar nós mesmos com o nosso suor e com as nossas mãos é caridade. Então, o nosso trabalho, nossa transformação moral, nossa reforma íntima é visto também como caridade. Trabalhar a nós mesmos. Por que que isso seria visto como caridade? De novo, a questão dos bons exemplos. Então, se eu me transformo, se eu consigo ser uma pessoa melhor intimamente, dentro do meu ambiente familiar, dentro das minhas relações, no meu trabalho, na casa que eu frequento, com os meus vizinhos, isso vai tomando uma proporção que aí eu vou sendo uma pessoa verdadeiramente caridosa, porque através dos meus exemplos eu consigo contagiar quem está à minha volta. Isso toma uma proporção muito grande e aí a gente pode olhar, então, nesse sentido que estamos contribuindo conosco e com o próximo. Então, a gente, ao invés de estar fazendo um trabalho pequeno, a gente está fazendo um trabalho amplo. Então, saber, né, que trabalhar a nós mesmos, fazer esse processo realmente de mergulhar nos nossos sentimentos, transformação de tudo aquilo que hoje, né, pegando especificamente o egoísmo, mas tantos outros sentimentos que ainda carregamos, quanto mais eu puder trabalhar esses aspectos, transformá-los, mais eu vou estar sendo alguém que está contribuindo para a melhoria, né, como eu disse, dentro do meu lar, dentro das minhas relações, e isso aumentando gradativamente. Aqui é um trecho também do Sri Prembaba, né, uma outra linguagem mais que dentro dessa questão da espiritualidade, que tanto nos traz informações, também é muito valioso tudo isso que a gente vem aprendendo. Somente o autêntico altruísmo pode iluminar a paz, que é o que a gente tanto busca, né? A gente busca essa paz internamente e do lado de fora. Então, somente o verdadeiro altruísmo é capaz de produzir essa paz dentro e fora. Mas, para isso, a gente também precisa compreender o que é esse autêntico altruísmo. Porque a mente condicionada, então, a mente que sempre faz as mesmas coisas, aquilo que a gente repete todos os dias, comportamentos repetitivos, pensamentos
que são repetitivos, e a gente tem essa tendência. Nossa mente tem uma tendência a ser condicionada a fazer sempre do mesmo jeito. Então, porque a mente condicionada a agradar facilmente fabrica a máscara do caridoso. Então, nós, muitas vezes, praticamos alguns atos não com o intuito, né, mas inconscientemente, buscando agradar, buscando, muitas vezes, sermos bonzinhos, que aí é a questão dessa máscara do caridoso. Intimamente, eu posso estar com um sentimento, e do lado de fora, as minhas ações podem estar transparecendo outra coisa. Então, nesse sentido, é o que a gente chama de máscara. E acredita que pratica caridade. Então, muitas vezes, eu não percebo. Eu acho que o ato em si já é a caridade. Mesmo que intimamente eu esteja fazendo aquilo somente para agradar, somente para ser bonzinho, somente para que eu seja visto como uma pessoa legal, que pratica caridade, que cumpre com os deveres. Intimamente, eu não estou sentindo isso, mas nos meus atos, e muitas vezes eu acho que isso simplesmente é caridade. Não vamos desmerecer o ato, isso não é inválido, né? Então, quem está sendo beneficiado com isso, ótimo, mas agora vamos olhar para a gente. Será que a gente está realmente se beneficiando? Será que a gente está ajudando verdadeiramente? Ou a gente poderia até auxiliar mais se isso for feito de uma forma autêntica? É essa máscara de bondade e de caridade que eu chamo de falso altruísmo, que é um fruto do egoísmo. Então, peraí, se eu estou fazendo apenas para mostrar que eu sou uma pessoa bondosa, legal, para agradar, será que eu estou sendo caridoso ou estou sendo egoísta no meu íntimo? Porque se eu estou fazendo apenas com o intuito de me agradar, de olhar para as minhas necessidades, então é nesse sentido assim que eu convido para a gente fazer essa reflexão. Por isso que é compreender e transformar. Então, para a gente fazer realmente uma reformulação, pôr assim, tudo isso para trabalhar dentro de nós, para a gente reformular, rever, pensar, refletir mesmo sobre como nós temos agido hoje. Nesse caso, a entidade humana não está vendo o outro, ela está apenas querendo se livrar do seu próprio sofrimento. Por exemplo, uma pessoa tem muito dinheiro e sente culpa por isso. Então, ela dá um pouco para os pobres, não porque de fato quer que o outro seja feliz, mas somente para aliviar a culpa que carrega. Será que fica claro esse exemplo? Então, assim, se eu sou uma pessoa, aqui o exemplo é, eu sou uma pessoa rica, então, muitas vezes eu me sinto culpado, porque eu tenho muito e estou vendo o outro ali passando fome. Então, eu dou para o outro, porque, eu me fico mais tranquilo, porque assim eu posso passar e me sentir mais tranquilamente, né, porque o outro não está mais ali passando fome, mas eu estava preocupado com o outro, eu estava preocupado com a minha própria culpa. Então, não sei se fica claro, né, esse exemplo, mas vamos olhar para vários aspectos. Se eu estou feliz com alguma coisa e eu estou, ao meu redor as pessoas não estão felizes, por qualquer motivo que seja, eu me sinto culpado por estar feliz e o outro ali está passando por alguma situação. Então, às vezes, eu quero ajudar para me livrar deste sentimento que eu estou e que está me incomodando. Então, eu estou realmente querendo auxiliar verdadeiramente aquele irmão, aquele amigo, ou eu estou só, nossa, tá ruim, aqui está incomodando, os meus sentimentos estão em conflito. Então, eu estou fazendo para o outro ou estou fazendo para mim mesmo? Então, nesse sentido, vamos olhar para o nosso dia a dia, vamos olhar para a nossa vida, como que eu tenho agido hoje, né? Quando o egoísmo produz a falsa caridade, o alívio é momentâneo. A pessoa sente um conforto devido à diminuição da culpa, mas não foi visitada pelo espírito da paz. Então, é aquilo que a gente faz, que alívio, um pouquinho, momentâneo, daqui a pouco já volta. Então, eu não consigo sentir aquela paz, aquele sentimento verdadeiro de, nossa, algo pleno realmente. Por quê? Aquilo não foi feito de uma forma autêntica, verdadeira, no sentido de, para mim, mas para o outro também, no sentido de colaborar. Eu fiz aquele ato, eu auxiliei ao outro,
mas eu estava mais preocupado com os meus próprios interesses. E aqui a questão da humildade. Então, onde entra essa humildade? Aí aqui eu peguei um trecho do livro Entrega-te a Deus, né, de Valdo Pereira Franco, da lição O Tormento do Egoísmo, né, pela Joana de Ângeles. Na razão direta em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai se diluindo e cedendo lugar à solidariedade. Então, aqui a gente vê que essa humildade ela é uma construção. Então, ela vai chegando em nós a partir do momento que desabrocha a nossa consciência. Então, para que eu possa desenvolver solidariedade, caridade, humildade, eu preciso ir desenvolvendo, desabrochando a consciência e a lucidez dentro de mim. Por isso é importante essa compreensão de tudo que se passa à nossa volta e principalmente dentro de nós. Então, em torno dos objetivos essenciais da existência na Terra. Então, muitas vezes, quando a gente está aqui nesse planeta bonito, nessa existência que tanto nos atrai no sentido de coisas belas que existem, às vezes a gente se distrai no sentido de quais são esses objetivos essenciais da nossa existência. Às vezes a gente acha que está aqui para comprar um carro zero, para comprar... Tudo isso faz parte da gente poder ter conforto, uma vida boa, mas não é o objetivo essencial da nossa existência. O objetivo de estarmos aqui é realmente para a gente lapidar todos esses aspectos, amadurecermos, evoluirmos espiritualmente e ter uma existência aqui na Terra de uma forma a contribuir com a gente e com o outro. E a partir daí, então, esse egoísmo vai se diluindo e nós vamos cedendo esse lugar, né? Vai chegando a verdadeira solidariedade. A humildade surge-lhe naturalmente enquanto compreende a grandeza da vida e o seu papel de cooperador na obra magnífica da criação. Então, aqui, né, nesse sentido da humildade, quando compreendemos a grandeza da vida. Então, muitas vezes a gente se coloca, né, porque olhar para a grandeza da vida significa olhar também para a nossa grandeza. Somos uma miniatura do universo. Então, nós também somos esta grandeza da vida. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Muitas vezes a gente se coloca muito pequeno e não vê o nosso papel cooperador na obra magnífica da criação. Então, nós temos um papel a exercer. A obra é magnífica, mas nós, fazendo parte disso, também temos muito a contribuir. Então, a partir dessa compreensão, a gente pode abrir espaço, então, para essa humildade. Quando percebe que a sua segurança encontra-se no ser e não no poder, nos valores internos e não nas aquisições de fora. Então, assim, mais uma vez ressaltando, não tem nada de errado as nossas aquisições de fora, faz parte da vida. Estamos aqui nesse plano também material e espiritual. Então, são as duas coisas. Mas, muitas vezes, a gente acaba se envolvendo demais com um dos lados e acaba se esquecendo do outro, né? E, nesse sentido, qual é o essencial? Qual é o importante? É o ser. Os valores internos que trazemos, que carregamos dentro de nós. Então, nesse sentido, passa automaticamente para os comportamentos pacíficos e pacificadores. Então, vai brotando realmente dentro de nós uma vontade, um desejo de ser melhor e de contribuir verdadeiramente com esta obra. A partir do momento que a gente consegue compreender, que a gente consegue sentir essa importância desses valores internos que carregamos. Com esse poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria de autossuperação das tendências infelizes. Então, né, nesse sentido, o esforço de ser melhor é essa lapidação, é esse convite que a própria doutrina faz da reforma íntima. O esforço de ser melhor é olhar para essas mazelas que ainda carregamos, que muitas vezes se apresenta do lado de fora através de sofrimento, através de alguma enfermidade, né, outras situações que muitas vezes não são agradáveis, mas que se apresentam em prol de nos mostrar que alguma coisa ali está desalinhada, que alguma coisa precisa ser transformada. Então, se a gente pode olhar nesse sentido e fazer esse esforço de ser melhor, vai brotando dentro de nós
essa alegria de autossuperação dessas tendências infelizes e vamos abrindo espaço para todos esses sentimentos, todas essas virtudes de uma maneira verdadeira. E aqui a gente fala até no sentido de humildade, pegando essa frase da Madre Teresa, né? Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Então aqui é um sentido de olhar do ponto de eu tenho valor. A vida tem valor e eu tenho valor diante da vida. E aqui não é de um ponto de vaidade. Né? Se a gente for olhar no sentido, mas nossa, que eu não estou me colocando como a gotinha, que eu sou mais importante. Mas eu estou vendo o meu valor. O oceano é imenso. Né? Eu sou apenas uma gota nele. Mas sem esse meu trabalho, sem esse meu potencial, não seria o mesmo. Então, se cada um de nós aqui puder olhar para aquilo que tem a contribuir, seja no pequeno, começando no pequeno, como eu sempre digo, na nossa casa. Vamos olhar nas nossas relações. Se ali eu já conseguir ver o quão importante eu sou, o quão importante é meus potenciais, as minhas virtudes sendo colocadas a serviço ali, isso simplesmente vai crescendo, a gente vai sentindo quanto isso realmente é válido e vai deixando que isso cresça cada vez mais nas nossas relações como um todo. Então, a gente poder olhar, isso é um exercício de humildade, reconhecer o nosso valor, validar o nosso potencial, validar as nossas conquistas, também é uma forma de humildade. Porque muitas vezes a gente fica na falsa humildade. Você é elogiado e, imagina, nossa, você faz tão bem tal coisa. Imagina, não, isso daí qualquer um faz. Não, reconhecer aquilo que fazemos bem é uma forma também de ser humilde. Porque você pode ver e você também faz com que isso se transfira ao outro, que o outro também possa, através daquilo que ele vê em você, também despertar os valores internos dele. Aqui é uma frase que eu gostei, achei muito profunda até. Fernando Pessoa. Pareço egoísta àqueles que, por um egoísmo absorvente, exigem a dedicação dos outros como um tributo. Então, muitas vezes, a gente, quando pensa e quando olha para a nossa vida e procura fazer o melhor, muitas vezes a gente é visto como egoísta, simplesmente porque, dentro dessa linguagem, muitas vezes equivocada que a gente tem na sociedade, pensar em si é egoísta. Que muitas vezes eu tenho que estar ali me dedicando exclusivamente para o outro, para que eu possa ser visto como uma pessoa boa, como uma pessoa caridosa ou qualquer outro termo que a gente possa usar. E aí aqui, alguns exemplos da gente poder olhar então no nosso dia a dia. Onde vemos o egoísmo? Então a gente pode ver o egoísmo nos pais que tentam impedir o crescimento dos filhos. Nossa, mas como assim os pais que tentam impedir o crescimento dos filhos? Então muitas vezes esses pais que não percebem, aqui eu estou falando tudo de algo muito inconsciente, esses exemplos. Então, assim, a gente vai no nosso dia a dia agindo de uma maneira que a gente não percebe que muitas vezes isso acontece. Então, os pais muitas vezes impedem esses filhos no sentido de não deixarem que eles realmente vão para a vida. Então, muitas vezes, sabotam algumas oportunidades, muitas vezes, protegem de uma maneira que não é necessariamente uma forma de cuidado, e sim de mantê-los ali, junto deles. Então, isso é uma forma de egoísmo. Tem um amor envolvido? Sim, tem um amor envolvido. Mas, se a gente for olhar de uma forma mais ampla, o amor não aprisiona. E que, muitas vezes, a gente vê é um aprisionamento. Então, se a gente puder reformular essa visão, de que poder olhar para o outro, ver as necessidades do outro, porque nesse exemplo mesmo ainda dos pais, muitas vezes esses pais que não permitem que os filhos vão para a vida, eles estão muitas vezes pensando em si e não no filho, muitas vezes. Não estão vendo que fazer aquela viagem, ir para aquela faculdade, fazer qualquer tipo de empenho que ele tenha na própria vida, como uma forma de sentir-se pleno, feliz, realizado, e que faz parte da sua própria trajetória, muitas vezes alguns pais não percebendo isso, que vai ser bom para o filho, porque estão pensando apenas na sua, nossa, mas eu vou sentir a sua falta, nossa, mas como eu vou ficar sem você?
Então, aqui eu estou olhando de uma forma apenas ao meu próprio interesse. Então, eu sei que para alguns que são pais é muito difícil a gente poder, nossa, mas como assim eu estou sendo egoísta com meu filho? O que essa mulher está falando, né? Então, não é num sentido de confrontar, é no sentido mesmo de vamos reformular, vamos olhar como está sendo essas nossas relações. Será que eu estou sendo aquele pai, aquela mãe que está olhando para o filho e desejando que ele seja feliz, abençoando este filho para ir para a vida, deixando que ele seja livre para criar, trilhar o seu próprio caminho? Nos filhos que, pensando somente em seu prazer, não assumem responsabilidades. Então, muitas vezes, agora falando o contrário, né? Esses filhos que muitas vezes continuam na dependência dos pais, tendo condições, às vezes até financeira, condições emocionais, condições de realmente tomarem a sua própria vida, continuam ali, muitas vezes dependentes desses pais, não assumindo responsabilidades. E aqui a gente pode olhar até dentro do próprio lar. Aqueles filhos que não ajudam, aqueles filhos que querem tudo pronto, mas não olham para esses pais como sendo seres humanos como eles, muitas vezes exigindo, inclusive, cuidado, carinho, atenção, exigindo inúmeras situações, porque nós, né, independente da idade que temos, continuamos com uma criança interna muito carente, muitas vezes, que só quer receber, quer receber, quer receber. E como os filhos, muitas vezes a gente olha para os pais, como eu disse, independente da idade que tenhamos, e a gente ainda exige, a gente ainda quer. Isso é uma forma de egoísmo, porque eu não olho para o outro olhando para as necessidades dele também. Eu olho muitas vezes para o meu próprio prazer, para o meu próprio interesse. Então, às vezes, nesse quesito dos filhos, que muitas vezes não assumem responsabilidades, às vezes até de um auxílio dentro do próprio lar. E aqui vou dar um exemplo, por favor, não se sintam ofendidos quem assim age, né? Mas aqui é uma forma também da gente reformular alguns padrões, alguns pensamentos, algumas formas mesmo da gente agir. Aqueles filhos, né? Ou principalmente filhas, que escolhem ter filhos, mas que não pensam, muitas vezes, se aquela mãe, no momento avó, está realmente disposta ou tem condições de cuidar deste filho, né, no caso deste neto. E muitas vezes tem filhos já contando com o apoio, com a colaboração, com o cuidado desta mãe, nesse momento avó. Então, será que isso também não é um egoísmo? Eu não estou olhando se essa minha mãe está realmente em condições e com vontade de hoje também desempenhar essa tarefa, que já passou a etapa dela. Então, muitas vezes a gente nem consulta para ver se, olha, realmente você tem essa disponibilidade e não está muitas vezes disposta a receber um não. A gente se ofende se isso vem. Então, que a gente possa olhar com maturidade para essas nossas relações e olhar também que o outro tem o direito de ter a vida dele, de escolher os próprios caminhos e que não necessariamente vai nos agradar. E quando a gente espera que a escolha do outro nos agrade, isso também é uma forma de egoísmo, porque eu não estou respeitando o outro na sua totalidade, eu estou vendo aquilo que é bom para mim. No relacionamento permeado por ciúme e posse, exigindo dedicação exclusiva. Então, nos relacionamentos, muitas vezes a gente também vê isso, né? Eu não permito que o outro seja quem ele é, que o outro escolha seguir o caminho, fazer as suas escolhas, né? Ser do jeito que é. E muitas vezes nos relacionamentos a gente até quer mudar um pouquinho o outro, né? Ah, então eu conheci daquele jeito, mas eu quero transformar de um outro jeito. E isso não é possível, a gente pode se mudar, a gente pode se transformar e, a partir daí, se o outro quiser, a gente dá o direito dele de mudar-se ou não. Mas, muitas vezes, a gente exige do outro algumas mudanças, e exige do outro, inclusive, essa dedicação, e que, às vezes, é só uma ramificação desse lugar que eu falei do quanto a gente exige dos nossos pais. Às vezes, a gente leva isso para as nossas relações também. Então, aquilo que eu não te supri dentro do meu lar, eu busco nas minhas relações, eu busco que o outro me dê aquilo que, de certa forma, eu sinto que faltou. E, às vezes, é a gente mesmo que tem que buscar, é a gente mesmo que tem que ir atrás e se empenhar para
conseguir aquilo que está nos faltando. Às vezes, uma carência que a gente está ali buscando, que esse pai, que essa mãe, que esse namorado, que essa esposa supra dentro de nós. E, às vezes, a gente não percebe isso, mas a gente está ali esperando e exigindo que o outro supra essa nossa carência. Muitas vezes, só vai ser suprido por nós mesmos. Eu me amando mais, eu me cuidando mais, eu me olhando com mais respeito, eu me olhando com mais confiança. Então, muitas vezes, é com a gente mesmo. A gente só transfere. Do mesmo jeito que a gente sempre busca culpados, responsáveis do lado de fora, a gente também busca para aquilo que a gente deseja que outras pessoas supram. Da mesma forma, é com a gente mesmo. Nem sempre é fácil, mas, estando nas nossas mãos, se a gente olhar mais profundamente, é mais fácil do que quando a gente exige do lado de fora, sem depender do outro. Quando buscamos alguém que nos faça feliz, então ainda no quesito, talvez, relacionamento, né, buscando alguém que nos faça feliz. Então, muitas vezes, eu não estou num relacionamento buscando uma parceria, eu estou num relacionamento buscando alguém que me faça feliz, que me satisfaça. Eu não estou ali para nós sermos felizes, nós buscarmos alguma coisa juntos. E, às vezes, a gente não se apercebe desses comportamentos. Então, a gente vai vivendo, assim como logo no início, né, a mente condicionada. Então, a gente tem vários condicionamentos. E, talvez, dentre eles, essa questão de buscar, muitas vezes, aquilo. É um instinto de autossobrevivência, muitas vezes, a gente buscar para a gente, mas, à medida que nós vamos compreendendo, estudando, né, e nos estudando também, a gente vai vendo que algumas coisas precisam ser transformadas e reformuladas. No dirigente de qualquer atividade que se julga mais competente que seus colaboradores e não permite novas ideias. Então, aqui a gente pode olhar dirigente em qualquer sentido, né? Pode ser lá no nosso trabalho, pode ser dentro de uma casa, seja espírita ou de qualquer outra casa que busque, né, acolher pessoas. Então, quando eu não estou aberto para receber novas ideias, isso também é uma forma de egoísmo, porque eu não estou permitindo que o outro traga também seus potenciais. E, muitas vezes, eu estou sendo, né, não estou permitindo ao outro e, às vezes, a mim mesmo. Então, todas as vezes que um dirigente, né, alguém responsável por alguma atividade, não permite que venha, que floresça das outras pessoas aqueles potenciais que podem e devem ser despertados, eu estou agindo de uma forma egoísta. Então, aqui é bom a gente olhar desse ponto, né, se colocar realmente a refletir nesse sentido. Quando abafamos nossos potenciais e não nos permitimos viver. Isso é uma forma de egoísmo com a gente mesmo. Então, até agora, a gente estava muito num egoísmo do lado de fora, mas agora vamos olhar quando a gente é egoísta com a gente. Então, quando abafamos os nossos potenciais, eu estou sendo egoísta comigo e com o outro, no sentido de não permitir que aquilo de bom que eu tenho a contribuir realmente seja levado a todos, né? A flor, ela desabrocha independente de quantas pessoas estão ali olhando, o sol nasce todos os dias, independente se a gente está acordado para ver ou não. Então, muitas vezes, a gente espera alguns aplausos, a gente espera algumas coisas para daí colocar algum potencial para fora. Então, que a gente não faça mais isso, porque a gente está sendo egoísta com a gente mesmo. A gente não está se permitindo realmente conhecer a nós mesmos, porque a gente também só se conhece a partir do momento que a gente vai experienciando a vida. Né? Então, eu só vou saber qual é o sentimento que eu tenho estando aqui, nesse momento, falando com vocês, se eu experienciar, na prática, vivenciar essa situação. Agora, se eu ficar só imaginando, ou se eu ficar, não, imagina, eu vou falar, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, como muitas vezes eu fugi, né? Então, vou assumir aqui o quanto muitas vezes eu fugia de estar falando, né, diante de um microfone para algumas pessoas, né, coisas que podem, para alguns, contribuir e outros não. Mas é uma forma de estar colocando a serviço da vida aquilo que eu tenho a contribuir. E que cada um de nós aqui tem. Talvez não seja aqui falando, mas seja praticando algum outro ato, seja
dentro do seu próprio lar, como eu disse, dentro da sua família, com os vizinhos, seja onde for, todos nós temos algo a contribuir. E quando a gente assim não faz, nós não nos permitimos, inclusive, viver essa vida na totalidade. E aí, trazer um pouquinho também do que é o altruísmo. É um tipo de comportamento em que as ações de um indivíduo beneficiam outros. É muitas vezes percebida como solidariedade, disposição a dedicar-se aos outros. Uma atitude altruísta pode ser interpretada como caridade, se bem relacionada com os interesses do próximo. Então, aqui falando do altruísmo, é quando verdadeiramente estamos dispostos a auxiliar ao outro. Agir de forma altruísta é dar-se ou beneficiar alguém em troca dos mesmos prazeres. Espera aí, então no altruísmo eu também vou ter prazer naquilo? Sim. Então, quando eu faço verdadeiramente uma caridade, quando eu faço verdadeiramente um ato em prol do outro, e eu também sinto uma alegria muito grande, quando eu me sinto pleno com aquilo que eu estou fazendo, isso a gente pode chamar de altruísmo, quando aquilo me preenche. Nossa, eu fiz aquele ato, seja o ato de fazer uma doação, seja o ato de auxiliar, seja o ato de fazer a si e também beneficiar ao outro, independente do que seja, quando isso me traz uma alegria interna, quando isso me satisfaz, vendo que o outro também está ali sendo beneficiado, isso é uma atitude que a gente pode chamar de altruísta. Por esse motivo, uma atitude altruísta, quando não compreendida, pode se confundir ainda com o egoísmo, já que há um grande prazer em dedicar-se ao outro. Então, por que pode ser confundida com o egoísmo? Porque muitas vezes a gente acha que fazer para o outro é fazer para o outro. E eu não posso, não, eu estou simplesmente fazendo ali porque é o meu dever. E ali eu me mantenho muitas vezes passivo, né? Me mantenho de uma forma até omissa, de uma forma anestesiada. Não, porque eu não posso sentir, eu estou fazendo para o outro. Não. Então, isso é nesse sentido que é importante a gente reformular que o egoísmo não está permeado nesse sentido. Quando a gente também se satisfaz com aquilo que a gente faz, isso sim é verdadeiro. Quando reconhecemos as necessidades alheias, sentimos nossa percepção do mundo ampliar. Então, quando eu estou em paz comigo, eu consigo olhar para o outro e reconhecer as verdadeiras necessidades também do outro. A vida tem significados maiores quando somos úteis e nos sentimos mais ativos socialmente. Então, aqui voltando nessa questão mesmo de colocarmos-nos a serviço da vida. Quando somos úteis, a vida tem muito mais sentido. Então, nesse caso, a gente vai nos auxiliando, inclusive, a limpar um monte de outros sentimentos que muitas vezes vêm bater na nossa porta. Então, quando eu me sinto útil diante da vida, eu estou também colaborando com o outro e comigo mesmo. Lembrando que o ensinamento é amar ao próximo como a si mesmo. E às vezes a gente não distorce um pouquinho isso, né? Então é como a si mesmo. Então, para amar ao outro, eu preciso aprender a me amar. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu me amo, eu sei como é, eu experiencio como é isso de me amar, e aí eu faço da mesma forma. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Então, que fosse feito a você. Então, comece, primeiramente, fazendo você mesmo a você e fazendo da mesma forma para o outro. Nesse sentido, a gente pode olhar muito profundamente esse aspecto, desse se amar e amar ao próximo. No entanto, equivocadamente, ainda temos o hábito de achar que o pensar em si e amar-se implica em egoísmo e descaso pelo outro. Então, a gente ainda vive... Aqui a gente pode falar que socialmente ainda temos essa camada de achar que olhar para si, se cuidar, pensar em si próprio, ainda é um egoísmo. Então, a gente precisa reformular esse olhar, porque enquanto eu ainda achar que fazer por mim não está enquadrado num aspecto bom,
eu vou continuar fazendo algumas boas ações, mas com sentimentos que não estão ainda tão genuínos, tão autênticos. E aqui, né, para concluir, uma frase de Carlos Drummond de Andrade. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, muitas vezes, né, aqui deixar uma reflexão para que a gente não deixe passar situações, que a gente olhe desse ponto mesmo, transformando aquilo que ainda existe de equivocado dentro de nós e que as nossas relações sejam mesmo laboratórios, materiais de estudo e que a gente possa experienciar verdadeiramente, que cada vez mais que a gente deixe essas máscaras de bonzinhos, de ter que agradar, porque isso quanto nos prejudica e também prejudica o outro, né? Então, que a gente possa cada vez mais ser autêntico nas nossas ações, que a gente possa cada vez mais fazer, não esperando algo em troca, não esperando que aquele nosso ato seja visto como, esperando, né, barganhando mesmo, né? Às vezes a gente barganha até com Deus. Então, que a gente não espere mais barganhar com o próximo e nem com Deus as nossas atitudes, mas que a gente possa estar pleno e fazendo o que a gente tem que fazer, porque isso é o que nos dá um sentido para a vida, isso que nos dá um direcionamento que faz com que a gente realmente se sinta útil e valorizado diante da vida, né? Então, espero que tenha conseguido deixar um pouquinho aí de uma mensagem, uma reflexão, né, para cada um, e que a gente possa, no nosso dia a dia, então, se colocar a serviço da vida, né? Muito obrigada mais uma vez.